Não. Então, olha só. Não, isso aí foi uma falha minha na hora de explicar. Essa delimitação de área de preempção foi o que eu falei. Em área urbana, ela costuma ser por mais tempo, um prazo maior, porque a necessidade é maior, para evitar exatamente esse tipo de fraude. Então, há uma espécie de rodízio de áreas de preempção, ou seja, de áreas de privilégio de compra ou aluguel da prefeitura. Dependendo do lugar, ela talvez tenha que realmente entregar o espaço. No caso de uma creche. Se depender do espaço, sim. Tá? Porque aí o que acontece? Pode ter se descoberto algum tipo de fraude naquele momento. Né? E de fato, aquela área... eu lembrei de outro detalhe aqui. O valor pode ter alterado por conta da região, por conta do espaço, por algum tipo de intervenção. Obra que a prefeitura tenha feito, né? Na rua, algum tipo de intervenção no próprio bairro. Então isso se altera. Então aquela área já não é mais área de privilégio de aquisição. Então a prefeitura ela precisa recuar e de fato pode ter que mudar mesmo. Eu já vi isso acontecer lá em Olaria. Uma creche funcionava lá no Alto de Olaria, lá no Bela Vista, ela teve que mudar, né? Porque aí ficou impraticável o pagamento de aluguel, ela perdeu o privilégio por conta da delimitação local, né? Teve que mudar, mudou. Não sei para onde foi, mas mudou. Aí você fala assim, e aí, as crianças? Vai para mais próxima. Vai para mais próxima. Foram, naquele caso ali, foram para Melhorância, ali na descida do Espírito Santo. Conseguiram as vagas ali e colocaram as crianças ali. Mas a prefeitura teve que mudar. Ó, eu não queria falar isso, não. E não, ó, quem tá ouvindo aí de casa aí? Não, é sério. Qual é o problema de uma administração, às vezes, fazer o processo? Comprar um imóvel para uma creche é melhor do que alugar. Oi? Com certeza, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Quando há esse processo de aluguel generalizado, tem zebra. Tem zebra. Eu sei disso porque você fala uma cidade. É uma cidade do interior. Lá de Minas Gerais. Aham. Então, e tem um terreno que pode poder se comprar para fazer um prédio para colocar, exemplo, CAPS, CREAS, um monte de coisa. Tipo assim, a famosa UBSzinho. Isso. Um aglomerado, né? Simplesmente se alugou na casa do mundo. Tipo assim, a coisa mais engraçada. Que tem uma casa aqui que é o CRAS, se não me engano. A outra casa é o CAPS. A casa lá de lá é o postinho da UBS. Tipo assim, vai todo mundo nessa aluguel. Sim, aí... Não, porque às vezes e tem coisa pior, tá? Ó. Tem coisa pior, que é quando isso é transmitido para uma outra empresa. Então, a prefeitura, o que ela faz? Ou ela cria uma empresa, ou ela contrata uma empresa para gerenciar esses aluguéis, esses pagamentos de aluguéis, que é o que geralmente o nego faz com algumas cooperativas. Meu irmão, isso dá-lhe uma zebra violentíssima. Aí acontece esse tipo de coisa que você está falando. Não, mas peraí, cumpriu o prazo, a creche tem que sair. Pô, tem. E se vira, meu irmão. Sempre maiores do que o... Tá ouvindo? É brabo. É complicado o negócio. Ó, faculdade de fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado mediante contrapartida financeira a ser paga pelo beneficiário. Isso aqui significa o seguinte, é quando há um processo, por exemplo, de aluguel e você vai fazer uma intervenção ali, né? Você vai melhorar, vai iniciar um processo de melhoramento naquele espaço, né? E o futuro, não é o futuro, porque é o proprietário, ele pode vir a pagar por aquele benefício feito, né? Então a prefeitura não vai morrer naquela grana.
haverá uma contrapartida do proprietário do espaço, né? Então, às vezes isso não acontece, porque aí o cara ele fala, ó, eu não vou ter condições de arcar com custo. A prefeitura ela não vai fazer, porque ela não tem garantia de recebimento, então ela acaba não fazendo, né? A não ser que seja muito necessário mesmo. Aí, mas qual prefeitura vai morrer nesse prejuízo? A não ser que tenha, obviamente, algum tipo de desvio, porque fora isso, não tem motivo dela fazer esse tipo de interferência, né? Pegar essa minúcia, alugou um espaço, vai fazer, né, algum tipo de obra de ampliação, redução, melhoramento, né, acima do coeficiente de aproveitamento básico, ou seja, acima do que já se oferece aquele espaço que está alocado, mediante contrapartida financeira a ser paga pelo beneficiário. O beneficiário da propriedade é o próprio proprietário. Então ele paga por aquilo, né? Então ele vai fazer as alterações. É quando você aluga uma casa e você paga, mas divide com o proprietário. Ou desconta, exato. Exatamente. Né? Então pode vir em forma de anistia, né? Pode vir em forma de abatimento, pode vir em forma de desconto, né? Então isso tudo, se possível, discriminado. Hã? Pode ser no aluguel, pode ser descontado no aluguel, pode ser descontado em IPTU. Então, olha só, eu vou fazer uma obra, o que nós vamos fazer? Ao invés de você pagar tanto, você vai pagar tanto, porque você estará beneficiando-se e também a gente, e nós também. Pô, isso pode acontecer, por exemplo, em prédio. Prédio que não tenha elevador e passa a ter. Porque, pô, dinamiza o serviço, melhora, aumenta a acessibilidade. Só que, pô, tu tá melhorando o prédio dos outros, né? Mas então, tá, mas eu não tenho grana para pagar essa parada aí. Não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abater em IPTU, nós vamos fazer isso. Vamos te anistiar de alguma cota, né? É de terceiro, porque é o dono melhorar o serviço daquele prédio que foi adquirido, que foi locado. Isso, pela prefeitura. Isso. Pegou agora? Né? Não, porque às vezes, olha só, aquele imóvel, ele é constituído pela prefeitura, constituído não, perdão, ele é contraído pela prefeitura através de aluguel, compra, né? Ou compra de parte, parcialmente, torna-se coproprietário. E aí o que acontece? Ele não está adequado ao serviço que vai ser ali feito. Então ele precisa ser mexido. O dono tá assim, é isso aí, bicho, que eu tenho para te oferecer, né? O que eu tenho é isso aí. Não, então nós vamos fazer o seguinte, do jeito que tá, não nos interessa, porque precisa de processo de intervenção. E aí, para fazer essa intervenção, você sofrerá com algum tipo de anistia, sofrerá não, né? Se beneficiará de algum tipo de anistia, ou o maluco pega e paga, né? Ou ele pega e paga, vai fazer isso, então toma. Toma o valor devido. A gente não tá falando, olha só, vamos, isso aqui também eu tô dando mole, eu deveria ter falado isso antes. A gente não tá falando de uma casinha qualquer, não. Você tá falando de lojas, lotes, prédios, né? Isso! Exato. Oi? Então, ele continua privado, ele ainda tem um grupo que mantém, inclusive é um pessoal ligado ao Cortes, né? Aquela família Cortes. Só que a prefeitura tem direito de uso, por uma questão, inclusive, de... Oi? Não. Talvez. Mas, não, eu digo talvez porque é descrito em herança. Para utilização de serviço social. Oi? Porra, vai destruir o troço. Acho que isso não... Não, porque estava funcionando ali um centro de convivência, que era a iniciativa de um dos donos, né? De uma das donas, no caso. Isso. Ah, tá. Não, mas eu acho que não.
Aham. Sim, sim, sim. Não, mas a prefeitura adquiriu o direito de uso daquele espaço ali. Por isso que tinha o espaço de convivência, né? Aquele salão, né? Tá tudo entregue e abandonado. Mas o exemplo foi você que falou, né? Mas o exemplo é bom, porque assim, quando a gente fala desse processo de aquisição de aluguel e tal, pô, não tá falando de coisa pequena, tá falando de coisa grande, né? E que assim, dependendo do lugar, o próprio proprietário, ele tende a ser beneficiado com esse tipo de coisa, principalmente por conta das intervenções que a prefeitura vai fazer. Aí, ó, perdoa a dívida. Já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. Em Olaria, não vou citar nomes, como sou maluco, né? Mas já vi isso acontecer. Para utilização de determinado espaço. E foi temporário. Foi coisa de uns 3, 4 anos. Não esquece IPTU para trás, tá? Esquece essa porra aí e tal. Baixou ali, né? Anistiado, né? É claro, porque não tem arrecadação daquele dinheiro devido, né? Mas olha só. É a justa compensação. Exato. Ó, depois eu posso até falar, assim, quando as câmeras... Eu posso até falar do que se trata, né? Mas, assim, tem uma pertinência. Não, na minha opinião, assim. Mas eu posso estar errado na minha opinião. Exato. Não é? Não, acontece. Não é raro não. É raro não e a gente vai chegar nessa parte quando for falar de tributação, porque é uma forma de conseguir receber pelo menos algum valor, entendeu? Então negocia se está devendo 20 mil. Você paga 3? Você paga 3? Paga. Então paga 3. Então paga 3 nessa bodega. Porque depende da época. Depende da época. Depende do governo, depende da época do governo. Às vezes o mesmo governo que ele vem, ele passa-lhe o rodo, ele dá uma maciada em algum momento, ele faz uma campanha de anistia, inclusive, né? Vareia, como diz um amigo meu, vareia. Sim. Tá? Ó. Possibilidade de fixar áreas nas quais poderá ser permitida a alteração de uso do solo mediante contrapartida financeira a ser paga pelo beneficiário é um complemento do anterior, né? Que aqui está falando de solo, uso de solo, ou seja, inclusive de parte não construída. Meios de delimitar em lei específica a área para aplicação de operações consorciadas, onde a prefeitura tende a utilizar com outra instituição, de qualquer ordem, tá, gente? Bancária, beneficente, filantrópica, né? Aqui, ela me mandou uma mensagem esses dias, o negócio da maçonaria, né, Príncipe? Né? Então, um terreno que pertence a um privado, no qual a prefeitura vai adquirir por meio de preempção, e do lado tem uma instituição como a maçonaria, ou o Lions Club, ou algum outro tipo dessas ordens, né, sociais, e que consorciadamente vai atuar naquela área. Tá? Então isso é previsto em lei. Viabilidade de autorizar o proprietário do imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro lugar ou alienar mediante escritura pública o direito de construir previsto no plano diretor. Isso aqui significa o seguinte, quando o lugar que vai ser objeto de preempção já tem um serviço importante para a comunidade. E a comunidade não pode prescindir dele. Só que a prefeitura precisa muito daquele lugar. Então ela vai, peraí, vamos tirar daqui, vamos botar ali, né? Faz tipo um remanejamento de espaço, né? Implantação de equipamento urbano e comunitário, preservação quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural. Então a prefeitura pode inclusive utilizar-se desse argumento para conseguir a preempção. Uma dúvida. Duvide. Mas desde daí. Sim. Os prédios, sabe? Sim, a gente sempre tem essa pergunta.
Ele foi adquirido pela prefeitura. É. Isso. Exatamente. Então, porque olha, ele é adquirido, ele, uma vez da prefeitura, ela não é obrigada a utilizá-lo imediatamente. Oi? Sim, mas aí é que. Mas, claro, não, eu te entendo, eu concordo com você. O poder público, na figura da prefeitura, tendo adquirido ele, pode, não imediatamente ou num prazo decorrido, ter condições de fazer as aplicações necessárias. Aí a prefeitura ela vai fazer a justificativa dela. Ah, foi porque o plano original não pôde ser feito por conta de questões orçamentárias. Não pôde ser feito porque entrou em algum tipo de embargo com o poder do Estado. Isso acontece. Pode. Pode, claro que pode. Mas, pô, vai vender um troço daquele. Eu não tô defendendo a prefeitura, não, tá? Longe de mim. Pessoas começam a graus, quantos lugares? Sim, não te entendo. Não, te entendo. Eu te entendo. A questão é, quando faz essa aquisição, o cara tá com aquele plano na cabeça, ele quer aquele projeto sendo realizado. Sim. Sim, claro. Mas aí sempre vem as justificativas de fundo, né? Econômico e político. Então, é embargado por algum momento, por alguma instância, né? Já teve até processo na justiça em relação às pessoas que estavam lá, vivendo lá como sem teto, querendo utilizar o direito social à propriedade para fazer de lá uma ocupação legalizada. Olha que doideira. Claro, que fede, é insalubre, né? É insalubre. Isso. Aham. Porra, é horrível. Mas aí entra em política de ocupação do espaço. Certo? Vamos lá. Viabilidade de autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público a exercer em outro lugar ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor e legislação urbanística dele decorrente, quando o referível imóvel for considerado necessário para fins. É quando a prefeitura... Exato. Acho que você não pegou na hora que eu falei, né? É um remanejamento de espaço. Porque aí... Isso, exatamente. Porque o que acontece? A prefeitura precisa daquele espaço. Precisa mesmo, né? Precisa, enfim, nessas precisões que a gente pode não entender. Mas foi justificado a necessidade. Só que o lugar, o espaço, já atende a comunidade de alguma maneira. Aí tu fica, eu não posso tirar dali um espaço que é necessário. Eu preciso colocar em outro lugar. Porque da mesma maneira que eu não posso desvestir um santo para vestir outro, eu preciso criar um meio termo, né? Então é por isso que existe o inciso 6º. Aí, olha só, a fins de implantação de equipamento urbano e comunitário. Então, aquela área ali, é para isso que a prefeitura quer não desapropriar, mas quer fazer a aquisição do bem. Mas ali já funciona algo do tipo, mas não atende a tantas pessoas, mas ela quer atender mais. Coloque em outro espaço, né? O imóvel, ele é de interesse histórico. Vamos dar um exemplo. Deixa eu procurar um exemplo aqui. Lembra de algum casarão velho aí no centro? Os que não derrubaram ainda, né? Sim, Galdino. Casa do Galdino. É uma coisa. Ah, tu nunca viu a casa do Galdino ali, não? Na Avenida Galdino do Vale. Isso. Aí, a prefeitura quer pegar... aquilo ali já é uma casa de particular, de uma pessoa histórica da cidade, tarará, mas quer,
Despreservar, estou inventando palavra, né? Mas não quer negar a memória do Galdino. Aí constrói do lado, ó, mediante escritura, direito de construir previsto no plano diretor, constrói do lado um memorial ao Galdino. Não é necessariamente escolhe, mas juntos, né? De preferência. Pois é. Então, a viabilidade de autorizar o proprietário. Então, assim, porque se não oferece nada para o coletivo ou para o social, fica mais fácil de adquirir sem nenhum tipo de intervenção. Sim, onde vai virar um museu. Isso, exato. Né? Então, vamos supor, do lado funciona um abrigo de acolhimento a mulheres vítimas pelo fato de ter sido delegacia que eu estou trazendo esse exemplo. E aí, aquilo ali vai virar um museu. Mas, vamos fazer o seguinte. A Associação de Atenção às Mulheres Vítimas vai poder construir do lado um abrigo, né? E a prefeitura vai criar condições para facilitar esse processo, essa construção. Entendeu? Então, é uma forma de diminuir o dano pelo fechamento de um espaço. Qualquer não, tá aqui, tá dado aqui as competências exatamente. Implantação de equipamento urbano é o quê, gente? É um CAPS, é um CREA, é uma escola, é uma academia popular, é isso, né? Servir a programas de regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação, de interesse social. É o seguinte, é quando a prefeitura vai oferecer para esses terceiros uma possibilidade de fato de ter a casa regularizada. Ou seja, a casa, ou o imóvel, ou o lugar, ou, enfim, o bem, ele tem algum tipo de irregularidade fundiária. A prefeitura vai fazer o quê? Vai adquirir através do direito de preempção, mas vai auxiliar esse dono, né, ou esses donos com a regularização do seu espaço. Exato. Também, não só isso, mas também. Então, por exemplo, se havia algum tipo de irregularidade anterior, pagamento de IPTU, né? Ou planta, estabelecimento de planta. Havia a casa, mas a casa não... O bem, perdão, é porque fala casa, eu fico confundindo a cabeça de vocês com a casinha sendo desenhada na cabeça. Mas o imóvel, o bem, né? É melhor falar assim, às vezes eu me perco nesse sentido. Planta, coisa que você sabe que é caro, né? Então, às vezes, não há possibilidade financeira de se fazer aquilo. O que vai se fazer? A prefeitura vai possibilitar esse processo de legalização fundiária. Fundiário significa propriedade, tá? Terra ou espaço que tende a ser ocupado por alguma coisa. Show? Beleza? Vamos encerrar por hoje? Matériazinha chata, né, bicho? Porra, é muito malinha, né? Quando tava na parte ali de função social, tranquilo, né? Que aula incrível, hein? É por isso que os nossos alunos são aprovados, muitos deles nas primeiras colocações, nas primeiras posições, por causa de professores que sabem resumir um conteúdo muito grande de forma simples e objetiva, como foi feito nessa aula. E hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como você conseguir um resultado muito grande sem ter que fazer tanto esforço assim. Porque é fácil você ser aprovado para um concurso estudando 10, 12 horas por dia por 3, 4 anos. Só que esse não é o objetivo do CPM. Aqui nós temos uma metodologia que ela é totalmente desenvolvida para pessoas que não têm mais do que 2 ou 3 horas por dia para estudar. E eu vou te informar e te ensinar o que você tem que fazer a partir de hoje para conseguir aplicar essa metodologia, que ela é baseada em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é a videoaula, como essa videoaula gratuita que você assistiu aqui agora. Então eu vou colocar aqui aula. A aula, ela tem que ser sempre um conteúdo muito bem explicado para que você não tenha que gastar
horas e horas e horas do seu dia lendo apostilas, livros, ou pior ainda, buscando aulas aleatórias dentro do YouTube que muitas vezes já não estão mais atualizadas como as nossas. Então, você tem que ter uma aula para você aprender de forma rápida e prática o que cai no concurso que você quer estudar. E aí, o segundo pilar, que é importantíssimo, eu vou colocar aqui PDF / e-book, é o quê? Eu vou pegar todo o conteúdo daquela aula, só que ao invés de entregar para você uma legislação gigantesca ou um conteúdo com explicação gigantesca, o que a gente vai fazer? A gente vai resumir aquilo e te entregar o conteúdo dessa videoaula de forma resumida e sintetizada, para que você, em apenas alguns segundos ou 1 ou 2 minutos, consiga revisar tudo aquilo que foi dado em 1 hora de aula. E por último, o nosso terceiro pilar, ele é baseado em questões. Essas questões, elas têm que ser 100% de acordo com o conteúdo da aula. Então, entenda comigo, você tem uma excelente aula sobre aquele conteúdo que você precisa estudar para o concurso. Na sequência, eu tenho um PDF com tudo resumido e bonitinho para você revisar aquela aula com uma outra linguagem, muitas vezes até através de um mapa mental. E por último, será que você aprendeu aquele conteúdo? É aí que entra o nosso diferencial. Questões de acordo com a banca para cada conteúdo. Então você teve a videoaula, teve o PDF com resumo e agora você tem questões. E aí você começa a ficar pronto para a prova. E sabe o que vai te dar a certeza se você está pronto ou não? Uma outra coisa que ela surge a partir das nossas questões, que são os nossos simulados. O simulado, ele nada mais é do que uma versão do que poderia ser a sua prova. Então a gente vai pegar tudo aquilo que você aprendeu durante as aulas, leituras do PDF e as baterias de questões que você resolveu e vai aplicar de forma similar como cai no concurso. Tudo isso que você tem que ter acesso hoje custa um valor ínfimo e eu vou deixar um link aqui embaixo com um desconto promocional somente para quem assistiu essa videoaula. Então, se você quer ser aprovado e entende que hoje, para sua rotina, dispor de 2 a 3 horas por dia é uma possibilidade, vem comigo, porque a gente consegue fazer você ser aprovado.